Nós já falamos que quem toma anticoncepcional não menstrua. Sim, eu sei, talvez você tenha um sangramento na pausa, mas ele não é menstruação. Ele é chamado de sangramento de supressão ou privação hormonal. Também já falamos que o anticoncepcional inibe o seu ciclo hormonal e, na verdade, a pausa do anticoncepcional foi criada para imitar um ciclo natural, mas que de natural não tem nada. Se esse é o método contraceptivo que você escolheu, provavelmente você já pensou em emendar as cartelas para não ter sangramento durante uma viagem ou uma festa, né? Então, eu devo ou não emendar? Esse sangramento tem alguma importância para o nosso corpo? Eu me chamo Tassiana Fortunati, comunicóloga, diretora audiovisual, terapeuta educadora menstrual, e esse é Podcast Eu Menstruo, conversas abertas sobre menstruação que vai muito além de fertilidade e sangue. E eu me chamo Carolina Pinhol, biomédica, especialista em reprodução, doutoranda em biologia celular e educadora no Ser Íntimo. O podcast Eu Menstruo existe para educar sobre menstruação e dar visibilidade a ela. E para a gente continuar levando essas informações para cada vez mais pessoas, você também pode contribuir com qualquer valor no Apoia-se ou um Pix para podcasteumenstruo@gmail.com. E atenção, se você conhece algum grupo que precisa de educação menstrual, seja conhecimento do ciclo, influência das suas alterações na rotina e saúde, questões sociais e tudo que esse assunto contempla, chama a gente no e-mail ou redes sociais, @eu.menstruo, e vamos fortalecer nossa comunidade. O episódio de hoje é a pedido de uma das nossas seguidoras e é do quadro Papo com a Gine com Fernanda Schier, nossa médica ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, Fê. Oi, meninas. Obrigada. Muito bom esse tema. Gente, eu confesso que eu nunca parei para pensar em emendar anticoncepcional. Eu usei, né, por alguns anos o anel e eu nunca parei para pensar nisso. Vocês já emendaram? Já emendei várias vezes. Eu acho que eu já emendei algumas vezes também. Tem muitos anos, tem mais de 10 anos que eu parei de tomar anticoncepcional, né? Mas eu acho que eu já emendei nessas situações aí da introdução, de eu vou viajar, vou pra piscina, vou, enfim, e não tinha outras opções, né, na época para conter o fluxo que não fosse absorvente, então eu emendei. Eu lembro que eu não emendava, porque eu lembro que rolava esse papo assim, né? Eu não me incomodava muito com a minha menstruação, mas eu lembro que eu também não me emendava porque eu tinha medo, achava meio maluquice emendar. Faz sentido esse medo, Fê? Então, uma preocupação que é muito comum é o emendar, né? É o não sangrar. E eu prefiro usar o termo mesmo não sangrar, porque a maioria das mulheres fala menstruar, né? Mas a tua introdução foi perfeita. A partir do momento que a mulher ela opta por escolher um método anticoncepcional que inibe a ovulação dela, ela vai confundir, né, todo o cérebro ali, e o endométrio, ele para de ficar tão responsivo. As pílulas, seja até mesmo os injetáveis, né, o anel vaginal, ou o adesivo, eles têm uma dose de hormônio que não estimula tanto assim o endométrio como o ciclo normal. E essa associação com a progesterona, podem ver, sempre, todas as pílulas, tudo, tem a progesterona e pode ou não ter o estrogênio. É a progesterona que vai fazer com que a queda dessa progesterona que faz o sangramento. Então, quando a pessoa está utilizando aquele método, ela pode emendar ele para ela não sangrar, ou ela pode, mesmo fazendo a pausa, não sangrar. E isso é um negócio que é super importante dizer, porque eu tenho recebido mensagens toda semana de pacientes que começaram o anticoncepcional e estão desesperadas porque não sangraram na pausa. E isso é super normal, porque claro que se elas estiverem tomando certinho, né, e não estiverem gestantes, né? Porque a partir do momento que você se dedica aí para tomar um anticoncepcional todo dia via oral, você tem que ter responsabilidade. Mas sabendo que elas tomam todo dia, elas não vão sangrar porque talvez o endométrio dela não tenha sido, talvez não, é porque o endométrio dela não foi estimulado naquele ciclo. Então, mesmo com a pausa, não tem o que sangrar. Mas a maioria das situações
emendou e não sangra porque não tem a privação do hormônio, que é essa retirada. Na pausa a gente faz essa retirada. E não tem problema nenhum fazer isso pontualmente, né? Então, eu não sei qual que é a visão de vocês com relação a isso, mas eu acho que eu sempre incentivo, assim, se elas estão indo viajar, etc., e querem emendar, a gente desmistifica, não tem problema nenhum. Incentivar, eu não incentivo o uso de nenhum método que iniba a ovulação, Sim. né? Mas vamos aí respeitar as escolhas de cada pessoa. Agora, eu conheço pessoas que emendam ad eternum. Você falou agora, né, que pontualmente ali, né, deu uma necessidade, e de repente a pessoa que está com um fluxo mais intenso vai passar, sei lá, o ano novo em né, numa praia e opta por emendar. Mas eu conheço gente que emenda direto, uma vizinha, inclusive. Prefiro Então, na ouvir de verdade, você, Fê, para não ser a pessoa que que acordou já tem 1 hora e meia, já tomou café, já fez atividade física, mas ela tá com uma capacidade cognitiva muito comprometida. Então eu não quero ser cruel, então eu prefiro ouvir de você. então, tudo vai depender da responsividade do endométrio. Hoje, até a indústria farmacêutica criou pílulas que já vêm para serem emendadas. A questão é que a maioria das pessoas com útero que emendam, elas levam mais ou menos de 2 a 3 ciclos para o corpo mesmo, para o próprio endométrio daquela pessoa falar: Meu Deus, eu preciso sangrar, entendeu? E aí sangra. Então, essa pessoa que você deu o exemplo é uma exceção. Eu tenho uma paciente também, uma ou duas, que emenda assim, tipo, há um ano tá emendando e não sangra. Então, é porque é a combinação do anticoncepcional que ela usa foi o suficiente para fazer uma atrofia no endométrio dela. Então, não tem o que sangrar mesmo. É mais ou menos assim, grosseiramente falando, quase o mecanismo do Mirena, né, do DIU, que faz ali a atrofia do endométrio, por isso que a pessoa não menstrua, não sangra, né? Biologicamente, se está inibindo ali o ovário dela, não vai ter o que sangrar mesmo, né? Agora, tenho pessoas que eu atendo que na hora que elas não emendam, elas se sentem super inchadas, super desreguladas, entendeu? Então, eu acho que vai de cada um, de cada uma. Até porque o nosso corpo ele vai se acostumando, né? Então se essa pessoa emenda sempre e de repente não emenda, ela vai ter um conjunto de sintomas e de uma desregulação ali que certamente vai trazer sintomas, né? O que eu já respondi também para pessoas que me perguntaram se pode emendar sempre, é exatamente isso, assim, que em muitas situações pode aumentar os efeitos colaterais por emendar o anticoncepcional, né? Tem muita gente que tem mais inchaço, que começa a ter sangramento muito sangramento de escape no meio da cartela, que já vi esses casos. Primeira coisa que eu falo é sempre vai na ginecologista, então eu quero saber se precisa ir na ginecologista para emendar o anticoncepcional que ela já toma, ou se ela pode realmente só emendar por conta própria ali, quando sentir necessidade. E se a pessoa vai emendar sempre, não é melhor trocar por um método que já seja contínuo, que não tenha essa pausa programada? Então, aí que tá o negócio, foi mais ou menos o que a indústria fez. E a introdução da Tassi foi perfeita nesse sentido. Por quê? Porque quando eles inventaram e criaram o anticoncepcional, se o ciclo menstrual tem mais ou menos aí 24 a 35 dias, eles resolveram criar um negócio que tivesse esse período, fazendo a privação hormonal no final de um mês para a pessoa, entre aspas, menstruar. E muita gente acha que menstrua com anticoncepcional, né? Então, esse podcast que a gente tá fazendo hoje aqui, ele é super desmistificante, assim, para essas crenças limitantes. Ah, tô emocionada hoje aqui. Mas, enfim, a indústria farmacêutica criou isso. Só que vocês sabem que eu fui entender isso realmente só na residência e eu fiquei até meio chocada na época quando me falaram que dava para fazer essas emendas, porque a gente vem com essa ideia de que não pode. É basicamente você escolher quanto tempo você quer que teu ciclo tenha, né? Entre aspas, pensando aí que o sangramento de privação seria uma menstruação. Então, a própria indústria farmacêutica, assim, eu acho que faz o quê? Uns 3, 4 anos que tá batendo mais nessa tecla de criar os anticoncepcional com 30 comprimidos na cartela, para você pegar e já terminar, não tenha os placebinhos da pausa, e daí você já emenda, mas é exatamente a mesma coisa.
do que um que tenha 24 comprimidos e tenha 4 placebos. É só não tomar os placebos. Isso tudo vai depender. A gente vê muito essa questão também de financeira mesmo, né? Porque talvez seja mais caro esse que tem 30 comprimidos. Então também é uma forma da indústria movimentar dinheiro. De qualquer forma, a pessoa pega a pílula que tem disponível no posto, que é etinil estradiol com levonorgestrel, né? Vai ter 21 comprimidos, com a ideia de pausar 7 dias. Pode super pegar e emendar uma atrás da outra. Não tem problema, não precisa comprar uma cartela que tenha 30 comprimidos, entendeu? Se ela quiser fazer um ciclo de 48 dias, ela pode tomar 48 e pausar 7 dias depois de 48 dias. Tudo vai depender como o organismo dela. E o que mais me desmistificou isso quando eu ouvi foi o seguinte: esse negócio que você falou de sangrar no meio da cartela. Porque assim, a tendência de você tomar. Depende do como o corpo vai responder. Mas se estava sempre acostumado a tomar 21 dias para 7 sangrar, tomar 21 dias para 7 sangrar, no que emendar, pode ser que segure ali uns 10 dias, mas que já comece a sangrar. E daí, se começar a sangrar, ela vai estar no meio da segunda cartela. E aí isso gera uma angústia. Só que o segredo está aqui. Agora, para quem estiver ouvindo esse podcast, vai estar recebendo uma informação de ouro. Para você inibir a tua ovulação e o anticoncepcional estar sendo eficaz, né, para impedir uma gestação, tem que tomar 21 dias seguidos. Você tem que garantir que você toma 21 comprimidos. Então, independente se você estiver no meio lá da segunda cartela e você começar um sangramento, é como se teu corpo estivesse te avisando, ó, faça pausa agora, você já tomou mais de 21 dias. Seguramos até aqui, 38 dias. Faça a pausa. E você pode fazer até no meio da cartela, você pode fazer a pausa de 7 dias e continuar do meio da cartela para emendando de novo, entendeu? Desde que esse anticoncepcional seja um anticoncepcional monofásico, que tenha a mesma composição de estrogênio e progesterona ao longo da cartela. Porque a gente sabe que tem alguns que não tem, né? Que tem várias doses, daí esses a gente não consegue garantir. Mas eu acho que essa dica, assim, para quem quer fazer isso, é uma dica bem interessante. E aí entra no segundo questionamento da Carol, que é, então não é melhor trocar o método? Depende, porque talvez essa pessoa tomando oral, ela esteja tão adaptada e ela encontre outros benefícios no método, como por exemplo, que a gente sabe, né, que pode ajudar na questão de TPM, de pele, de coisa arada. A gente sabe que não é a melhor coisa, mas às vezes as pessoas, elas não estão prontas, emocionalmente até, para tirar o anticoncepcional da vida delas, né? Então, nesses casos, se ela está super adaptada, dá para deixar. Na verdade, a frase é: a paciente adere ao método que ela escolhe. Então, se ela não vem com essa demanda de querer trocar, a gente não precisa pensar nisso, só porque ela está emendando, entendeu? A pílula, quando ela foi inventada, ela não tinha pausa, né? Nenhuma pausa. E aí as pessoas começaram a ficar enlouquecidas, porque era um advento novo, né? Ninguém tinha nenhuma referência sobre aquilo. E aí começou a ter aquele medo, gente, mas é isso mesmo, né? Eu não sangro mais, eu tô gestando, eu não tô gestando. E aí foi criado esse fake sangue. Lembrei do influencer, do fake natty. Fake ciclo! Mas eu acho, eu entendo. Eu acho que a gente tem hoje já disponível outros métodos, mas como você falou, nem todo mundo vai ter acesso. Além do Sim. desejo das coisas que você trouxe, nem todo mundo vai ter acesso, né? O que você pensa sobre isso, Carol? Você começou a contar a história de quando a pílula foi criada e eu lembrei que eu conheço a versão de que a igreja fez com que eles criassem a pausa. Vocês já ouviram? Não? Porque o Sim, anticonce- sim, é, já. Também faz Como parte da história. assim? Também tem essa porque história, tem as duas. o anticoncepcional foi criado ali no. Ele foi criado nos anos 50, mas ele começou a ser comercializado nos anos 60. E era uma época que a igreja ainda tinha uma influência muito grande na vida das pessoas, né? Então, alguém lá, influente da igreja, que agora eu não lembro exatamente quem, não aprovava a pílula, não gostava, porque inibia a menstruação, né? Porque não sei se eles tinham esse conhecimento ou disseminava essa ideia de que inibia o ciclo, mas porque inibia o sangramento e não parecia com um ciclo natural, não parecia algo natural. E a igreja tem isso, né? De não usar métodos contraceptivos. Ela era Isso. até comercializada com uma outra intenção de só É, isso que eu ia regular o falar. A sangramento, igreja, na regular a verdade, era contra menstruação. tudo, né? É contra o Porque método, né? Contra. contra a contracepção, né?
É. É. E uma das pessoas envolvidas ali na criação da pílula era uma pessoa que era muito religiosa. Então, eles criaram essa pausa só para tentar convencer a igreja de que, e as pessoas, né, religiosas também, de que estava tudo bem, de que mantinha um ciclo ali, né, de que a menstruação estava continuando. Então, essa pausa, um dos motivos dela foi só para fingir para as pessoas que o ciclo estava continuando e que estava imitando a fisiologia normal, assim. Então, realmente, né, a gente vê que, primeiro, olha como a igreja tem uma influência na nossa vida até hoje, sem a gente saber. E Ou outra sabendo, né? coisa, ou sabendo. E outra coisa, que como esse sangramento realmente não tem nenhuma necessidade, né? Não tem é, o sangramento da pausa do anticoncepcional, que eu digo, tá? Não tô falando de Mas sabe o menstruação. que é? Que você tá falando sobre isso e me chamou muita atenção. É porque as primeiras pílulas que foram criadas tinham uma dose bem alta de estrogênio, né? E quanto mais alta a dose do estrogênio, mais chance de não fazer o sangramento de escape. Então, eu acho que era isso que também fazia. Criava-se uma menorreia, né? Essa ausência aí de sangramento. Aí, com essa redução da dose, né, para deixar menos trombogênica, inclusive, as pílulas, não são todas as mulheres, as pessoas com útero que seguram esse sangramento. Então, também a pausa é uma chance, assim, entre aspas, de você saber quando que você sangraria. Porque tem isso também, né? O pessoal aí gosta de controle. A gente quer controle, a gente quer ter controle sobre tudo. Inclusive, a indústria farmacêutica usa isso como, como propaganda, né? Para os anticoncepcionais orais não caírem tanto em desuso. Né? A liberdade da Isso. mulher vem de dentro. Essa campanha foi relançada por um laboratório famoso no começo da pandemia, 2020, Uhum. 2021. Porque assim, tá caindo super, assim, as pessoas que querem contracepção mesmo, assim, medicamentosa, eles estão indo muito pros LARCs, né, pros DIUs, né, DIU de cobre, totalmente sem hormônio, Implanon e tal. E aí eu lembro que eu fui num congresso, eu falava, nossa, era uma tela interativa, assim, e aí você tinha que clicar, e você falava assim, pra onde você quer viajar? Daí eu colocava lá, Paris. E daí aparecia, tipo, Itália. Daí falava assim, o que você quer comer? Daí eu colocava macarrão, daí aparecia tipo brioche, para dizer o quê? Para dizer que se você não usa um método via oral que você pode controlar, você não tem controle na sua escolha. Olha só que louco a O cara da Tati. quê? Eu tô Aham. chocada! Era isso, e era uma propaganda para médicos, né? Pra gente entender então tá, então Gente, os vamos meus lá amigos da controlar. comunicação. Ai, meus amigos da comunicação. Você entendeu a pira? Que louco. É quase criminoso, né? É. Então Agora, fala não assim, tem. Não... então você pode escolher sangrar ou não. Você achou legal você querer ir para Paris e você ir para Itália? Não. Então você pode pegar e, se você quiser emendar, você vai emendar. Gente, mas Tá? não é possível que não tenha nenhum tipo, não tenha nenhum tipo de efeito colateral ficar emendando sempre, assim. Não tô falando eventualmente, né? Emendar direto uma coisa na outra. Será que a gente desconhece? A gente tem estudos sobre isso? Assim, o estudo que a gente tem com relação ao uso de métodos que inibem ovulação é que eles previnem contra câncer de ovário e endométrio, né? Porque não prolifera o endométrio. Então, se não tem proliferação celular, a chance de dar um erro celular e criar um câncer é menor. Tanto que os estudos eles mostram isso, que o anticoncepcional que inibe a ovulação, ele previne contra câncer de ovário Então, e você endométrio. ficar emendando uma cartela na outra seria a mesma lógica? Não Não necessariamente, tem a sim, diferença. mas Não daí o que tem... que você tem que pensar? Que você aumenta o teu estímulo, por exemplo, nas mamas, e que a gente sabe que, por mais difícil que seja os estudos concluírem 100% que aumenta o risco de um câncer de mama, por exemplo, a gente sabe que não é isento, né? E que entre você não usar nada e usar alguma coisa hormonal, o risco é maior. Então, é tudo um equilíbrio. Não tem a diferença também dos métodos de longa duração serem só de estrogênio e a Só, pílula só de ser combinada. progesterona. Tem a diferença também dos métodos de longa duração serem só de progesterona e a pílula combinada ser estrogênio mais progesterona. Será que ficar emendando o anticoncepcional com estrogênio também, isso não pode
sei. Será que não seria melhor usar um só com progesterona, que já tem Com mais estudos em certeza. Só que cima? aí entra no outro rolê, que as pílulas, vamos falar da via oral, somente de progesterona, elas têm uma maior dificuldade para se criar a amenorreia, né? Tanto que lançaram aí a drosperinona isolada agora recentemente, porque consegue fazer a pausa. E olha a ideia de fazer a pausa. A ideia de fazer a pausa é de privação da dose de progesterona para você ter ideia de quando vai sangrar. Porque as pílulas de progestágeno que até então existia, que era o desogestrel, eles não davam, a mulher ela não sabia quando ela ia sangrar. E aí isso gerava uma angústia, porque nós estamos numa sociedade que quer controle. E aí eles conseguiram essa pílula de drosperinona, que é uma pílula muito interessante para quem quer contracepção, porque ela não tem daí o risco de trombose e etc. Mas ela tem os 4 placebinhos, que daí a pessoa consegue fazer a pausa. Só que mesmo assim, dependendo da resposta do endométrio dessa pessoa, mesmo fazendo a pausa de 4 dias, pode ser que ela não sangre, entende? Então, o resumo da ópera é que a gente só vai saber o que vai acontecer com o corpo se testar. Como a gente já tem um episódio aqui sobre pesquisa científica, a gente chega à conclusão de que talvez a gente nunca nem tenha esse estudo tão verdadeiro como a gente precisaria ter, né? Eu Sim. vou continuar com o meu método de percepção de fertilidade, que é de graça, é saudável, porque afinal de contas eu ouço as coisas, eu fico vendo lá estrogênio e progesterona no útero falando, eu sou uma piada pra você? Então eu vou continuar aqui com a minha escolha por enquanto, até enquanto ela fizer sentido pra mim, né, gente? Porque também é isso, né? Eu Que a acho que gente é se isso. permita E é mudar de muito ideia. legal. É quase um despertar espiritual, assim, quando a pessoa quer se livrar dos hormônios, né? Porque um dia ela fala que ela nunca vai não tomar uma pílula, e de repente ela chega no consultório e fala: Ó, decidi, quero ficar sem nada com esse meu ciclo. E a gente tá aqui para apoiar e ajudar a necessidade de cada um. Ah, É você é isso. o meu orgulho quando você parou de usar anticoncepcional. A gente tem um episódio chamado A Gine parou de usar anticoncepcional. Então, se você quiser emendar, testa. Se você não quiser, não testa. E também sempre converse com o seu ginecologista e tenha percepção do seu corpo para você conseguir entender o que é melhor para você. E o nosso episódio está chegando ao fim, Fer, onde as pessoas podem conhecer melhor o seu trabalho. Pode entrar no Instagram, @doutora.ferschier. P, hoje, em uma palavra, a primeira que te atravessar, o que que é menstruação para você? Escolha. Você que tá com a gente, fez sentido? Talvez nesse episódio a gente tenha trazido um pouco de luz, mas também bastante confusão para você, né? Acho que o mais importante de tudo é fazer escolhas com consciência. Fazer escolhas através de informações de qualidade. É para isso que esse podcast existe. Consultem outras opiniões, não só as nossas, não só de um único profissional de saúde, um único médico, um único enfermeiro. Saibam o que pode estar por trás, leve em consideração a tua rotina, as tuas condições, os teus desejos e também a tua saúde. Lembrando que o nosso ciclo menstrual não é só sobre fertilidade e sangue. Também é responsável pela produção de um monte de coisa super importante para nossa saúde física, mental e emocional. Comenta o que você achou desse episódio e uma forma rápida e fácil de apoiar esse podcast é seguir, ativar o sininho para não perder nenhum episódio e avaliar com 5 estrelas no Spotify. O episódio também está disponível no Spotify, Deezer e YouTube na nossa casa-site eumenstruo.com. E você pode seguir a gente lá também. Eu me chamo Tassiana e eu menstruo. Eu me chamo Carolina e eu menstruo. Eu me chamo Fernanda e eu menstruo. Esse foi o podcast Eu Menstruo, mas a conversa não acaba aqui. Ela continua no @eu.menstruo nas redes sociais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar uma experiência com a gente, manda texto, manda áudio no oi@eumenstruo.com. Beijo grande!